Cassiano Cavalheiro. Estamos no ar com o DNA, o programa que revela a identidade da nossa gente. Eu sou Cassiano Cavalheiro e sigo com vocês na próxima hora aqui no DNA. Nós te convidamos a conhecer um pouco mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação em Santa Maria e também na nossa região. E quem quiser nos acompanhar, fica ligadinho aqui na CDN, também na TV Diário, e depois esse episódio vai para o YouTube. Para a gente falar um pouquinho mais a respeito da nossa convidada de hoje, convido a todos a voltar no tempo para o ano de 1985. Vamos ver o que ocorria no Brasil e no mundo neste ano. No mundo, ocorria o primeiro Rock in Rio. No Brasil, o vice-presidente José Sarney tomava posse como 31º presidente do Brasil. A banda Engenheiros do Havaí era fundada. Também na Câmara dos Deputados do Brasil, era aprovado o projeto que criava o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Em Santa Maria, a fundação do Centro Desportivo Municipal, o CDM. Também aqui na cidade, era criada oficialmente a Associação Santamariense de Letras, a ASLM. Também inaugurava o Museu Educativo Gama Dessa. Morreram em 1985 Cora Coralina, poeta, e Teixeirinha, cantor. Por outro lado, nasceram em 1985 Cristiano Ronaldo, jogador de futebol português, Mariana Rios, atriz e cantora, e no dia 17 de julho de 1985 nascia a nossa convidada de hoje, a educadora física, mestre, doutora e multifacetada, querida Karen Tolentino. Muito bem-vinda ao nosso DNA, Karen. Ai, boa tarde, muito bom te ver novamente, estou muito feliz de estar aqui. E a gente está feliz de te receber. Deixa eu contar um pouquinho mais para o pessoal que está nos ouvindo e também que vai nos assistir depois pelo YouTube. Quem é esta força que está aqui do meu lado? A Karen nasceu na cidade de Santa Maria, filha de Marçal de Pires e de Wanda Maria Tolentino de Pires, que faleceu em 2021. Ela é casada com o Jobson Pereira da Silva, que está aqui no nosso aquário, prestigiando a amada, e tem uma filha linda chamada Luana Dandara Pires Gonçalves. A Karen é passista desde a infância, tem diversos títulos de rainha do carnaval, inclusive ela vai falar a respeito disso hoje. Participou de grupos e de coletivos negros de arte e de cultura. Também cursou bacharelado em Educação Física pela Faculdade Metodista Centenário, FAMES, e sempre trabalhando com dança afro. Realizou um mestrado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Santa Maria, sobre diferentes formas de manipulação do cabelo afro de mulheres negras. Também é outra questão que ela vai contar aqui pra gente. Também cursou o doutorado em Educação pelo UFSM sobre os saberes passistagógicos. Exatamente. Para entender como essas mulheres passam os saberes aos outros. Também aqui, muitos temas interessantes, relevantes, atuais, que a Karen traz aí na bagagem. Ela está concluindo a graduação em dança, licenciatura pela UFSM, e com a realização de um grande sonho da Karen. Ela gosta muito de dança, inclusive eu conheci a Karen como minha professora de dança. A gente dançava zumba, fit dance, tudo que era quando eu era ativo, gente, antes da pandemia. Agora eu tô sedentário, mas estava conversando com ela que vou voltar a fazer atividades físicas. E a Karen, então, faz todo esse trabalho que para ela é um hobby, é um prazer, mas também é um trabalho. Ela atua na Smart Fit como professora de Fit Dance e foi a primeira instrutora de Santa Maria a trabalhar com essa modalidade. Ela é canceriana e muito apegada à família e leva no sangue o legado do samba. Karen Tolentino, vamos começar do começo. O nosso DNA aqui, a gente gosta de conversar das origens, né, das pessoas
a gente vê essa pessoa tão forte, tão dedicada aos estudos, ao trabalho, à dança, ao movimento negro. Então eu quero saber, o teu DNA, ele já começa na tua família. A tua família era uma família empoderada, porque a gente sabe que hoje é mais tranquilo a gente ter esse empoderamento, falar, né, e brigar e ter voz, mas a gente sabe que infelizmente nem sempre foi assim. Quero que tu lembre da pequena Karen, lá dos anos 80, daquela metade dos anos 80, como é que foi a tua formação, como é que era formulada a tua família e o que eles te passaram, assim, de primeiro a respeito do mundo, assim, principalmente sobre a negritude. Eu morava com a minha mãe, o meu pai e a minha avó. E eu morava na casa da avó, aquela casa que sempre chega um tio, sempre chega uma tia, que chega uma prima, que chega um primo. Então era uma casa que tinha muitas festividades, né? No inverno tinha o mocotó, tinha a romaria, que a minha família era muito, né, devoto, né? O pessoal era muito devoto. Vários momentos, assim, Natal, Ano Novo, aniversários. Então tinha, assim, aquela confraternização. O meu avô era separado da minha avó desde, né, antes do meu nascimento, mas eles tinham uma relação de amizade e ele sempre ia nos domingos lá. E aí, em cada vez que ele ia, ele levava o pandeiro e escutava o som. O meu pai colocava o som no último volume, samba, que ele pedia samba. Não, isso não é samba, coloca samba. E ele ficava tocando pandeiro. Pandeiro. Então, a minha marca, assim, é do domingo, das confraternizações do domingo, do meu avô tocando pandeiro, né? Enquanto alguém fazia uma salada de maionese, né? Enquanto alguém assava um churrasco. Então, tinha muito essa coisa da culinária, muito ligada, assim, à ancestralidade, à cultura negra de uma forma geral, porque da mesma maneira que tinha ali que uma comida estava saindo, surgiu um batuque num balde, né? Era um talher, era costume fazer, por exemplo, colocar arroz dentro de uma lata, como se fosse uma lata de Nescau e fazer um chocalho, assim. Então, aí já vinha muito a raiz do samba, né? Essa questão mais de empoderamento, mais, vamos dizer assim, mais sólido, acho que eu que transmiti pra minha mãe. A minha mãe, ela passava muito, assim, a ideia de que, tu tem que se amar sendo negra, tu tem que sentir orgulho, né? Mas ela não tinha, talvez, instrumentos pra me dizer de que maneiras que eu poderia atuar. Mas era importante que ela já passava o recado. Passava. Mas tu não tinha muitas referências de como... Exatamente. Em que bairro que tu cresce? Eu cresço no bairro Rosário, né? Que antigamente era o bairro do Museu 13 de Maio, que foi o Clube 13 de Maio, onde hoje é museu e antes era o clube. Foi onde que os meus pais conheceram. Tem uma história com o Museu 13 de Maio. O meu avô ajudou a construir o museu. Depois os meus pais se conheceram lá. Meu pai era DJ na época, namoraram. E era um bairro que antes ele era um bairro mais negro, né? Hoje, a partir da Unifra, que agora é o UFN, ele é um bairro, assim, hoje em dia, bem mais branco, bem mais, não vou dizer elitizado, mas é um bairro privilegiado, vamos dizer assim, né? No Rosário, mas eu cresci no bairro Rosário. E o que tu lembra também da segunda metade dos anos 80, que tu nasceu em 85, né? Até 90, início dos anos 90, os primeiros 10 anos da tua vida. Que recordações que tu tem, assim, de Santa Maria, da tua própria vivência? Tu brincava na rua, tu tinha amigos, tinha familiares? Tinha muitos amigos na vizinhança, que eu vejo a minha filha hoje, eu percebo, assim, como a nossa infância foi diferente. A gente brincava de pega-pega, esconde-esconde, jogava vôlei, caçava vagalume, tinha muito vagalume na época, né? E tinha os trilhos ainda, que ainda passava trem. Naquela época ali perto do meu pai e da minha mãe, que era uma quadra só, né, de onde eles moravam. Meu pai ainda mora lá e a gente brincava muito, muito, muito. Então, assim, de tardezinha era o momento, assim, da gente brincar até que chegava na hora da janta e a mãe gritava, Karen! E aí tinha que voltar e aí acabava a brincadeira. Mas a gente brincava muito, assim, tive uma infância, assim, de muitas brincadeiras, de muito corpo, assim, de muita vivência, assim, de corpo. Muitos tombos, né? Eu andava bastante de bicicleta. Ralhado, o joelho arranhado, ralhado.
Como é que é a infância da tua filha hoje? A tua filha tem que idade? Minha filha tem 8 anos. Tem 8 anos e é muito diferente. É muito diferente, porque a minha filha, primeiro que ela mora num apartamento, e eu consigo sentir a diferença, né, da casa pro apartamento. Ela tem uma infância mais ligada à internet, né, os jogos, ela encontra amigas pela internet. Naquela época não existia isso, era 6 horas, a gente chegava da aula, ia na amiguinha ali, uma amiga na casa da outra. A gente tinha também uma liberdade de brincar na rua, que hoje já é mais perigoso, né? Então a minha filha tem uma vida assim, ela vivencia a infância de uma maneira mais forte na escola, que é quando ela encontra mais amigas e amigos da idade dela, né? Ao contrário da minha infância, eu tinha na vizinhança, assim. Joia. E a gente viu aqui também, eu falei no início ali, a respeito das tuas pesquisas no mestrado e no doutorado. No mestrado, tu tem uma questão ali que envolve o cabelo, né? Aí eu gostaria que tu explicasse exatamente como é que surgiu esse tema. E no doutorado que tu concluiu é relacionado à dança, ao samba, né? As passistas e tudo mais. Então eu gostaria que tu começasse falando do assunto do mestrado, do cabelo, até a gente fazendo um comparativo, um paralelo, porque a impressão que eu tenho que nos anos 80 e 90 havia essa questão do cabelo, né, de reprimir, de alisar, de baixar. E hoje a gente vê aqui na tua cabeça e a tua coroa, teu cabelo cacheado, armado. A gente vê muita cabeça com black power, sabe, bonitos e ostentando mesmo essa beleza. E antes a gente não tinha toda essa segurança. Isso tem relação, mas eu quero que tu nos responda em seguidinha, porque a gente vai pro intervalo e a gente já volta com mais DNA, com mais Karen Tolentino. A gente já volta. O Clube Demais é muito mais vantagens para você. Aproveite agora. Voucher de R$20 na cafeteria OK Café. Acesse clubedemais.com.br e vem ser mais. Clube Demais, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Já está disponível o aplicativo do Grupo Diário. Nele, você escuta a rádio CDN 24 horas ao vivo e pode consumir todo o conteúdo do Diário e do BEI. Tudo em um só lugar. Baixe agora. Disponível para Android e iOS. A CDL Santa Maria é muito mais do que uma entidade representativa. Ela é um hub de informação, networking e troca de experiências com as mais diversas soluções para você e a sua empresa. Associe-se à CDL e faça parte deste ambiente de apoio e estímulo da economia local. CDL Santa Maria. A gente cuida de tudo para você cuidar do seu negócio. Seja assinante do Diário, receba as edições impressas na comodidade de sua casa. Modalidades e planos especiais que se adaptam a você. Ligue 3213-7272 e fale com a nossa central de atendimento. Diário, cada vez mais perto de você. O BEI ganhou mais espaço na CDN, agora com 2 edições diárias. O Plantão BEI vai te deixar ainda melhor informado sobre a situação da segurança pública. De segunda a sexta, às 14 e às 22h30. Gilberto Ferreira, Lennon de Paula, Maurício Barbosa e Rafael Menezes trarão as atualizações do cenário policial da região, além de edições aos sábados e domingos. Plantão BEI, a informação não tira folga. DNA. Cassiano Cavalheiro. Estamos de volta com o DNA, o programa que revela a identidade da nossa gente. Hoje mergulhando um pouquinho na história de Karen Tolentino, que é educadora física, mestre e doutora, que vai falar aqui a respeito agora, inclusive, das pesquisas, o que motivou ela, né, a pesquisar, a entrar nesse ramo acadêmico. Como é que foi o teu mestrado? Qual foi o assunto e como é que surgiu esse assunto? Quando eu submeti um projeto para a seleção de mestrado em Ciências Sociais aqui no UFSM, ele tratava do universo da sociabilidade do samba, né? Eu queria ver como é que corria essa sociabilidade do samba em Santa Maria. E aí, no decorrer do mestrado, logo no início do mestrado, eu paro de usar químicas no cabelo. Eu usei químicas desde a minha infância, durante 20 e poucos anos. Eu tinha 26 anos. Então, foi um momento muito forte.
que eu tentei, assim, passar por uma fase de transição, que a gente chama, que é quando tu vai tirando toda a química do teu cabelo e vai deixando apenas o teu cabelo natural, né? Então eu usava bastante tranças, né? Tranças box braids, que nem a gente usa, as mulheres negras usam muito nesse processo. E teve um dia que eu ia para uma formatura e eu não consegui, não deu tempo de fazer as tranças. Eu já tinha desmanchado. E aí foi quando, tipo, eu tive que encarar o cabelo bem curtinho, assim, que pra gente tem... hoje a gente tá conseguindo quebrar mais isso, mas ainda tem uma ligação com feminilidade e tal. E aí eu cortei o cabelo, tirei todo o alisado do cabelo, que a gente chama de Big Chop, né? Que é o grande corte. E aí isso aí tava me afetando de uma forma, assim, muito significativa, assim, na minha vida. E foi quando eu pensei, quem sabe não é o momento de eu falar um pouco sobre isso, porque isso significa a minha vida, né? Eu passei por muitos alisamentos, eu perdi muito cabelo nesses alisamentos, depois eu usei muito mega hair, e era um sofrimento cada vez que eu ia sair. Eu cheguei a comprar as pinças que colocam as colas de silicone, né? Colocam o mega hair, e eu vivia assim, em volta de cabelo, com muito mega hair. Ditava a tua vida essa questão capilar. Minha vida. E foi um sofrimento durante a minha adolescência, assim. Tinha momentos bons, que é quando meu cabelo tava ok, quando eu considerava que o meu cabelo tava ok. Mas era um momento de... Era muito sofrimento, né? Que nem hoje que eu acordo e saio, né? Na época tu não tinha referências ou tinha referências externas, sei lá, artistas conhecidos que tinham cabelo black power ou com tranças, ou tinha alguém que te inspirava, que tu queria? Na época, aos poucos, nacionalmente, estava ocorrendo esse boom da fase de transição e de mulheres largarem os alisamentos, que foi mais ou menos em 2000, ali por 2010 começa isso com mais força, né? Não que antes não tivesse, mas nessa última década foi um boom, assim. Não é tão antigo, não é tão antigo. No grupo de dança afro que eu participava, que é o grupo de dança afro Vadandaras, algumas começavam a deixar de alisar o cabelo ou de até utilizar um relaxamento, que é uma maneira com que o teu cacho fique menos volumoso, né? E aí eu também passei por essas fases de relaxamento também no cabelo, que também é uma química que agride bastante, né? E que o meu cabelo, por ser muito frágil, não aceitava essas químicas. Às vezes era num primeiro momento, mas depois geralmente ocorriam quedas capilares. E isso me levou a ir para a pesquisa do mestrado. Daí eu busquei compreender, né, como é que ocorria, a partir da minha história, né, como é que ocorriam, por que essas mulheres elas alisavam. Naquele momento também havia em alguns episódios, algumas mulheres acentuavam, né. E eu comecei a descobrir, né, que elas atenuavam as marcas, como eu falo na dissertação, às vezes como sobrevivência, como uma entrevista de emprego, né? Então, não porque eu não gosto do meu cabelo, mas eu sei que se eu for com cabelo de determinada forma, eu vou ter mais chances, né? A boa aparência está ligada a um determinado tipo de cabelo. E, em contrapartida, quando eu tô num movimento negro, eu coloco um turbante, né? Eu percebia isso muito nas mulheres. E que elas manipulavam os cabelos. E eu também percebi... Foram com mulheres aqui de Santa Maria, eu estudo, né? Eu fui num salão de beleza, que é o salão da Angelita, que é um salão que foi uma das cabeleireiras que mais, assim, me auxiliaram nesse sentido. No Museu 13 de Maio, que é um museu afro, que tinha um movimento negro muito forte. E nas escolas de samba, que é um lugar hoje, dá pra se dizer, embora de origem negra, mais miscigenado. Então, ali eu consegui perceber que em determinados momentos elas atenuavam as marcas, e em outros acentuavam, porque era aquele dia, era o dia do movimento negro, era o dia da consciência negra. E nas escolas de samba, elas, né, utilizavam mais um conceito de brasilidade, um cabelo mais comprido, e utilizavam bastante mega hair. Eu descobri também que os relacionamentos amorosos tinham muita relação com esses cabelos, né? Então, mulheres, por exemplo, que tinham relacionamentos com homens brancos, né, tinham muita dificuldade de aceitar de conseguir utilizar o cabelo cacheado. Então elas acabavam alisando o cabelo, né? E outras que optavam por
utilizar o seu cabelo crespo ou cacheado tinham uma dificuldade. Sentiam, assim, como se não fossem procuradas, fossem preteridas, assim, por homens não somente brancos, mas homens também negros, né? A maioria das mulheres eram heterossexuais, tinha uma bissexual, homossexual, e uma homossexual. Então elas falavam muito disso, as heterossexuais falavam bastante dessa questão, assim, do relacionamento. Que interessante. E falando em carnaval, antes da gente falar do teu doutorado, a tua vivência no carnaval. Tu falou que começou na infância, no domingo, aí nas reuniões de família, as pessoas ouvindo samba e batucando já. Pra Karen, como é que o carnaval se transformou num evento esperado, e como é que a Karen se transforma em rainha do carnaval e chega no concurso, e como é que foi teu desempenho, porque tu é muito ligado aos concursos também. Inclusive, para quem leu a nossa matéria de hoje, que está na contracapa do jornal, sobre as inscrições do Rainha do Carnaval 2023, que já estão abertas, e esse ano tem uma novidade, que ao invés do coquetel de apresentação das candidatas, a gente vai ter workshops e bate-papos, né? E um deles é com a Karen Tolentino, que vai fazer um workshop de samba, né? Para todas as categorias. Exatamente. E então conta para nós um pouquinho como é que foi essa vivência aí no Carnaval. Os meus pais, eles tinham mais a prática do samba em casa, né? Eu que levei eles para as escolas de samba. Como no Museu 3 de Maio, no Clube 3 de Maio, ali pela década de 70, de 80, muitos negros não adentravam em outros clubes, né? Então os negros se encontravam naqueles espaços. Então era muito, muito comum a minha mãe dizer: eu conheço fulano do 13, conheço fulano do 13. E foi um casal de amigos da minha mãe e do meu pai que me convidaram para ser rainha de festas da Vila Brasil. E aí a minha mãe aceitou, eu aceitei, na verdade, eu fiquei muito feliz. A minha mãe ficou um pouco receosa, mas a minha mãe e meu pai... Eu tinha 7 anos. Foi em 93, eu ia fazer 8 anos. E aí eu encarei, assim. E quando eu começo a sambar, existe muita criticidade, assim, no ambiente do samba. Quando eu começo a sambar, eu começo a perceber pessoas rindo, pessoas, assim, sabe? O pessoal é bem cruel, inclusive com crianças, né? E aí foi ali que eu ia pra frente do espelho e ficava: não, eu acho que isso tá errado, eu acho que isso tá certo. Então eu aprendi meio que sozinha. E aí quando eu fiz 12 anos, a Vila Brasil ensaiava num buraco quente, que é num lugar ali na Visconde de Pelotas, perto assim da Silvia Jardim, que era ao lado de uma sanga. Eu sambava em cima das tábuas de areia mesmo, ficava ali por horas sambando. E aí assim que eu completei 15 anos, a escola já me a gente quer que ele concorra para a Rainha do Carnaval. E eu fui para aquele concurso onde as gurias tinham massagistas. Que ano era isso? Isso era 2001. 2001. Eu recém tinha completado 15 anos. Ainda pegava aquele fôlego do auge, que Santa Maria viveu um auge dos Rainhas do Carnaval na década de 90, principalmente. Que, como tu falou, tipo, parecia uma escola de Miss. Tinha as escolas de Rainhas do Carnaval. Até hoje ainda tem, né? Porque a gente tem profissionais como a Yara Lima aí, que né, tipo, dá aula de samba e ensinava as meninas. Era um exército, era tipo a Venezuela ensaiando Misses, tinha Santa Maria com suas Rainhas do Carnaval. E tu entra nesse contexto meio que autodidata. Exatamente. Firme e forte. Eu entro nesse contexto onde as gurias têm massoterapeutas, têm profissionais da beleza que sabem trabalhar, que já são acostumados a trabalhar nesse meio. E eu não tinha como uma profissional que não era desse meio se propôs a me auxiliar nesse momento, assim. Então eu fui muito na cara e na coragem, assim. Eu lembro que no camarim a minha mãe só olhando, e um ajudava um ajudava outro, e eu era miudinha, assim, era muito magrinha, miudinha. E aí quando eu comecei a dançar no farrezão, o farrezão, simplesmente todas as torcidas começaram a aplaudir. Veio abaixo. Todas as torcidas começaram a aplaudir. E aí aquilo, assim, foi algo surreal. E mesmo assim eu não tirei o título de Rainha do Carnaval por 1/10. E aí teve a polêmica. Muitas pessoas falaram que eu não fui a Rainha do Carnaval porque ocorreu um racismo, né? Naquela época não era sempre... Era raramente que mulheres negras eram rainhas do Carnaval. Então ali foi um momento, assim, muito, muito difícil, mas ao mesmo tempo foi quando
começaram, como se eu fosse a rainha do povo, vamos dizer assim. Ai, tu que merecia ter... Tu ficou como princesa? Fiquei como primeira princesa do Carnaval de Santa Maria. De 2001. De 2001. E aí só foram concursos. Aí em 2004 a Vila Brasil me convida para ir pro Rainha Regional do Carnaval de Cruz Alta. E eu vivencio pela segunda vez isso. Eu começo a dançar em Cruz Alta. E todas as torcidas... na verdade, aqui em Santa Maria tinha muito uma cultura... de sambas enredos tocarem, né? Os CDs dos sambas enredos do Rio de Janeiro, né? Antigamente a gente dizia isso. E em Cruz Alta tu poderia escolher, né? Uma música do samba enredo ou a bateria. Daí eu escolhi a bateria e era... Tu escolhia uma escola e todas as escolas começaram a tocar. E aí eu também consegui... Aí sim, pela primeira vez, eu ganhei o título de campeã. E foi muito emocionante quando eu saí. Eu lembro que eu quase desmaiei. E no mesmo ano... indo para o Mais Bela Negra, no Rio Grande do Sul. Que existia o concurso Mais Bela Negra do Rio Grande do Sul, em Santa Cruz do Sul. E nesse concurso, eles traziam muito a questão da cultura. Então, tu podia fazer uma apresentação. Cada candidato fazia uma apresentação de dança afro, poesia, uma apresentação artística. Geralmente era dança afro-brasileira. E aí, eu representei a Orixá Yansan, dancei. E aí, com 36 candidatos, eu tirei segundo lugar. Que ano que foi isso? 2004. 2004, que joia. E aí só foi indo. Aí virou uma referência. Quando eu me dei por conta, assim, eu tava com 16 anos dando aula de samba, né? Em 2002 eu já dava aula de samba. As pessoas já me procuravam e eu nem sabia como é que eu ia transmitir, né? Eu falo muito isso, assim, na minha tese, no TCC agora. Como é que eu ia transmitir, assim, aquele... Uma coisa que era tua. Eu tive muita dificuldade nisso. Porque um pouco é dom também, né? Talento, vai dizer. Depois, e eu tive uma vivência, assim, né? Por exemplo, as pessoas falam, mas eu não aprendi... como é que eu vou aprender a sambar? Eu não aprendi a sambar em pouco tempo. Mas, por exemplo, eu sempre falo, para se formar em balé são 7, 8 anos, né? Sim. E eu vivia isso do samba muito, desde cedo. Então... E esse ano, como é que surgiu essa oportunidade de tu estar inserida no Rainha do Carnaval Municipal, que é tradicionalíssimo, tu já tendo participado e agora como professor? Fiquei muito feliz, eu venho trazendo também, desde então, quando eu participo, eu auxilio meninas e mulheres a participar dos concursos de Rainha do Carnaval, né? E há pouco tempo nós somos campeãs, a Pamela Negrota foi campeã e eu auxiliei ela, e depois a Clarissa Carvalho pelo ATC foi primeira princesa, se eu não me engano, isso. E aí a gente acaba, né, de certa forma apresentando um pouco do trabalho, né, que é realizado. E aí houve o convite e eu fiquei bem feliz. Que joia. Então, só para reforçar, o concurso Rainha do Carnaval 2023 está com inscrições abertas. As meninas podem se inscrever até sexta-feira agora, dia 6. E o concurso vai ser no dia 29 de janeiro, lá no Florata, né? A grande final, 29 de janeiro de 2023. Vamos escolher a corte do Carnaval de Santa Maria. Eu volto com mais Karen Tolentino. Em seguida, depois do intervalo, a gente volta com mais DNA. Clube Demais é muito mais vantagens para você. Aproveite agora. Voucher de 100% no restaurante Churrasquito. Acesse clubedemais.com.br e vem ser mais. Clube Demais, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Adquira conosco uma assinatura do jornal Diário Combo Impresso mais digital e ganhe um brinde especial. Ligue para a nossa central de atendimento 3213-7272 ou acesse o nosso site www.diariosm.com.br. Escolha a modalidade com planos e desconto especial. Diário, cada vez mais perto de você. Se conecta com o mundo, te conecta com todos, te conecta com tudo. Com a Amigo você pode. Internet fibra ótica com ultra velocidade para você se conectar quando e onde quiser. Velocidade, qualidade e suporte local você encontra aqui na Amigo Internet. Tá esperando o quê? Chame a gente através do 0800 645 4200 ou pelo site sejaamigo.com.br e descubra um mundo de possibilidades. Amigo, viva conexões reais. Destaques do dia no jornalismo do Grupo Diário. Informações atualizadas em tempo real. Entrevistados ao vivo, interatividade e muito conteúdo.
Os assuntos mais importantes para o desenvolvimento de Santa Maria e região. De segunda a sexta, às 15 horas, você acompanha o CDN Entrevista. Apresentação de Pedro Pavan. CDN Entrevista, jornalismo de relevância na pauta. Faça o vestibular de verão da Universidade Franciscana e comece sua transformação no ensino superior, cursando uma graduação presencial, semipresencial ou EAD. Ingresso com prova de redação online, aproveitamento da nota da redação UFN ou nota de redação do Enem. Vestibular complementar de verão UFN. Viva a sua transformação. Inscreva-se agora em ufn.edu.br. DNA, o programa que revela a identidade da nossa gente em entrevistas comandadas pelos jornalistas Cassiano Cavalheiro, Camila Cunha e Luísa Neves. História de vida, projetos e iniciativa de pessoas que fazem a diferença para a nossa comunidade. De segunda a sexta, às 16 horas, aqui na CDN 93.5 FM. DNA, a identidade da nossa gente. DNA. Cassiano Cavalheiro. Voltamos com o DNA, o programa que revela a identidade da nossa gente. Hoje a gente está conhecendo um pouco mais da história da Karen Tolentino, que é professora de dança, educadora física, mestre e doutora. E ela vai falar agora do doutorado, inclusive, como é que surgiu o teu tema e o doutorado foi em qual área mesmo? Educação. Em educação. Como é que foi? Eu já tinha realizado, né, o trabalho no mestrado sobre mulheres negras e eu queria voltar para a dança, né? Era algo que eu estava já sentindo muita falta. E eu queria pesquisar e aos poucos eu vinha sofrer um preconceito, né, por parte do próprio movimento negro, por ser uma passista. Então, para algumas pessoas do movimento negro, naquela época, algumas pessoas consideravam que seria como se nós estivéssemos ressaltando uma ideia de mulata exportação. Por sambar de biquíni, né? Então, tudo que, entre aspas, né, por essa perspectiva, o feminismo negro vinha lutando para romper a ideia de que a mulher negra é só carne, né? Para não objetificar, não cair nesse lugar. Não cair nesse lugar. Eu era uma passista. E eu tava no movimento negro. Então eu me via muito assim, meu Deus, né? Como é que eu vou agir, né? Então manipulava-se as minhas identidades, assim. Em algum momento, quando eu tava dançando com as Dandaras, que era o grupo de dança afro que eu me reconheci negra naquele espaço. Quando eu tava com as Dandaras, dentro do Museu 3 de Maio, eu salientava mais a dançarina, né? Da dança afro-brasileira. Porque isso não era compreendido como uma objetificação. E quando eu tava na escola de samba, aí eu podia ser a passista, não podia ser as duas coisas, né? Não por parte das Dandaras, porque inclusive a nossa professora, a Jamaica, era porta-bandeira e trazia muito. O grupo Dandaras era da comissão de frente. Então, eu digo na tese que os coletivos artísticos, eles têm mais uma afeição, né, com as passistas e os passistas, né? É mais. Mas por parte de outras feministas e integrantes do movimento negro, ocorria isso, né? Eu lembro do Ney Dogun entrando numa discussão, né? Ney Dogun em memória, que a mulher negra sambando era um símbolo de resistência, sim, né? Ela não precisava se tapar, ela era um símbolo de resistência, sim. E eu ficava naquela dúvida, ou eu sou um símbolo de resistência, ou eu estou ressaltando uma ideia de mulata exportação. No mesmo período, muitas mulheres diziam que não queriam ser globeleza, que é algo que eu cresci querendo ser, né? Vendo aquela mulher, era a única imagem que eu tinha, assim, né? Uma das poucas, não era a única, mas era uma das poucas imagens que eu tinha. Depois que aí a gente vai perceber todo um contexto que só era designado para uma mulher negra no carnaval e nua, né? Mas aí quando eu vejo várias mulheres indo para marchas de mulheres negras, não quero ser globeleza, nem toda mulher negra sabe sambar, rompendo com essa perspectiva. Aí eu vinha, né,
nessa ideia, assim. O Grupo Valdandaras me auxiliou muito. E aí, quando eu entro no coletivo Negrescência, que foi um coletivo que foi financiado pela Funarte para contar a história de 15 mulheres negras gaúchas. Então, foram escolhidas 15 mulheres negras gaúchas e dançarinas e dançarinos, artistas, intérpretes, que o Manuel Gildo, meu amigo, neto, ele convidou essas pessoas e eu estava em Campinas. Quando eu volto de Campinas, eu já venho para participar do projeto e a gente ouvia as entrevistas e via as entrevistas dessas mulheres, que eram mulheres aqui do contexto gaúcho, e a partir disso a gente fazia a criação em dança. E uma dessas mulheres era passista. E aí, quando eu escuto a entrevista dela, parecia que eu estava me escutando, assim. A questão de preconceito não só do movimento negro, mas de próprias pessoas dentro da escola de samba, como a porta-bandeira, a mulher que é a mulher respeitada, né? Que usa aquele vestido, que lembra a corte. Tem uma classe, isso, movimento. Isso. E a mulher que rebola, a mulher que usa biquíni, é uma mulher que não é uma mulher para ter um relacionamento, esse tipo de coisa assim, né? E daí eu comecei a perceber, e daí a gente trouxe isso pra cena. Eu ia no espetáculo, sambava, né? Dançava de porta-bandeira. Nisso os meus colegas tiravam a saia, eu ficava com uma saia muito curta e sambava. E o espetáculo, ele era muito visto por pessoas negras. Eu sentia assim, os olhares das pessoas negras, tipo, não é isso, sabe? Não é isso. E aí, quando eu saía, só que eu voltava e eu declamava um poema. E quando eu declamava um poema, esse poema, eu falava sobre toda a questão, toda a luta que a gente tinha, né? Que era... Tu lembra um trechinho desse poema? Lembro, acho que eu lembro. Vou tentar. Depois que o samba para, o glamour se acaba e maltrata. Purpurinas, maquiagens, cristais e pedestais. Tudo fica na lembrança e na esperança de viver outra vez. De ser feliz outra vez. De sonhar outra vez. De ser rainha outra vez. Ah, que saudades que eu tenho do meu samba, no meio de gente bamba. De tsunami, raio, vendaval, trovão. Mulher de destaque e ataque. Improviso e poder. Desperta inveja, ciúmes, odiada e adorada. Deixa eu ver. Tá ótimo. Já dá um clima. E aí o pessoal, tipo, ficava assim. Quando eu dizia... E só pra constar, não é só os brancos que só querem sexo. É até sem nexo, mas os pretos também. E aquilo ficava assim... A plateia ficava tipo... Foi algo assim muito... E ali eu disse, é isso que eu quero pesquisar no doutorado. E deu certo? Foi difícil. Eu passei na 5ª seleção, né? Sempre havia a justificativa de que não tinha interesse para essa pesquisa, né? Eu tentei em Campinas, fui para a última fase, não havia interesse. Aí tentei na UFSM, tentei na URGS, não havia interesse. Aí na 5ª seleção, aí eu fui aprovada. Foi aqui daí? Aí eu fui aprovada aqui. Que joia, tu concluiu faz pouquinho, né? Foi recentemente. Eu nem peguei, eu tenho que até pegar meu diploma. Eu concluí dia 24 de junho. Que joia, que bonito. E como é que foi pra tu, teu caminho profissional? A dança era mais ou menos esse o caminho, não tinha como fugir da dança, da educação física. Foi uma coisa que sempre foi clara pra ti? Eu queria trabalhar com dança. A educação física, eu sempre digo que a educação física me escolheu. Porque eu queria trabalhar com dança. E na época não tinha graduação em dança. E era inviável eu sair de Santa Maria. Os meus pais não tinham condições de custear uma faculdade, que eu, na época, se eu não me engano, tinha só Cruz Alta. Eu não lembro ao certo. E a educação física era o caminho mais curto? Era o caminho que as pessoas que trabalhavam com dança realizavam. Eu me formei pela FAMES, pelo financiamento estudantil, né? Consegui, daí logo que eu entrei em financiamento estudantil, senão não teria condições. E aí eu começo já a dar aula em academia. E eu começo a ir pra ginástica de academia. E aí eu começo a me apaixonar pela ginástica de academia. E não era o meu intuito era trabalhar com dança. Eu sempre levei a dança, trabalhei dança afro nos 3 estágios da graduação, trabalho de conclusão de curso da graduação. Só que aí quando eu me dei por conta, assim, eu começo a ver que a educação física é minha cara, né? E eu não deixo aquele sonho de estudar dança, né, que eu tô terminando. Mas eu tava até conversando essa noite com meu marido, assim, eu não sei. Ele disse, mas alguma coisa tá melhor. Eu não sei, eu gosto das duas coisas.
Então, o meu caminho com a educação física ocorreu assim inesperadamente. E, enfim, é isso. Entendi. Karen, a gente tem aqui no nosso programa um quadro que se chama Diagnóstico, que são alguns especialistas em Karen que vão dizer quem é esta pessoa. Eu vou chamar o primeiro depoimento. Vamos ver se tu vai reconhecer de quem é essa voz. O meu nome é Neriane, eu sou amiga da Karen já faz muitos anos, desde de novinha, assim. E a gente é muito amiga, ela é um exemplo pra mim, ela tem muita força de vontade, ela tem muita dedicação em tudo que ela faz, ela é muito esforçada. E mesmo passando com tanta dificuldade na vida, né? Perdeu a mãe, ela é preta, ela é pobre, mesmo assim ela nunca desistiu. Ela é muito batalhadora, ela é um exemplo pra mim, assim, ela é meu espelho. É o tipo de mulher que eu quero ser e que eu quero por perto. Ela é muito, muito, muito importante na minha vida, é madrinha da minha filha e é uma pessoa que eu admiro demais, que eu tenho muito orgulho, assim, muita admiração mesmo, de verdade. Nem preciso reconhecer, porque ela já deu a ficha completa na primeira frase do áudio. Quem é essa pessoa? É a Neriane, a Neri. Minha grande amiga. Nós somos amigas há muitos anos, quase 20 anos. E a gente passou por muita fase junto. Nós estivemos grávidas juntas. E essa fase, assim, turbulenta, assim, linda e difícil a gente viveu junto. E é isso. Vamos ver mais um? Eu teria tanta coisa pra falar da Karen, né? A gente é amiga há muito tempo. Mas uma das histórias que eu mais gosto de lembrar é os nossos carnavais juntos, né? Que ela via os vídeos de uma maquiagem e queria que fizesse. E daí, tipo, eu não tinha curso nem nada, mas a gente ia tentar reproduzir o mais próximo. E o mais especial, acho que foi o último carnaval, que ela já estava grávida da Luana, que foi muito especial. E ela é uma mulher forte, né? Ela é uma mulher alegre, né? Determinada. Tudo que ela alcançou hoje, a gente sabe que não foi fácil, né? Ela foi muito perseverante, então, tipo, eu tenho muito orgulho dela. Tem a família que a gente nasce, a família que a gente escolhe. Com certeza ela é uma das pessoas da família que eu escolhi. Que ela é minha irmã de coração mesmo, quando eu digo que ela é minha irmã, porque ela é. E ela merece muito tudo que ela conquistou, porque ela foi muito guerreira. Eu tenho muito orgulho da mulher que ela é, eu amo muito ela como minha irmã mesmo. Agora sim, de quem é essa voz? Da Paola. Quem que é a Paola? A Paola é uma amiga, assim, que a gente se conheceu nas Dandaras, no grupo de dança Afro Dandaras. E a Paola sempre foi trabalhando com beleza. E aí ela era minha maquiadora, assim, né, na época. E quando eu chegava no desfile das escolas de samba, ela não tinha curso nem nada. Ela olhava no YouTube algumas maquiagens e ela fazia: quem foi? Quem é que fez essa make? Eu dizia: a Paola. E ela encarava, assim. Nossa, nós tivemos uma grande parceria, assim. Que é tudo que a gente passou junto, assim, no carnaval, em tudo na nossa vida também. É uma grande amiga também. Minha comadre. A gente já volta com mais Karen Tolentino falando aqui no nosso DNA. A gente já volta. Clube Demais é muito mais vantagens para você. Aproveite agora. Voucher de 50% no MAF Restaurante e Pizzaria. Acesse clubedemais.com.br e vem ser mais. Clube Demais, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Quer falar com a CDN? Sugerir uma reportagem? Participar da programação? Mande um recado para o WhatsApp 55 991 36 2472. Rádio CDN 93.5 FM. 24 horas ao lado da comunidade. Comunicado importante. Quer comprar um carro, vender ou trocar? Vá até a Shopcar Automóveis. O melhor estoque da região. São carros revisados e com garantia. Selecionados e com histórico de revisão comprovado. A Shopcar recebe seu usado na troca com uma ótima e justa avaliação. Feita por profissionais especializados e com anos de experiência. A Shopcar Automóveis trabalha com todas as melhores financeiras do mercado, buscando a menor taxa. Agende seu test drive. Vá fazer uma visita e tomar um café sem compromisso. Avenida Presidente Vargas, 115. Visite nosso site shopcarautomóveis.com.br ou pelo fone WhatsApp 55 30 25 11 22. Garantia de um ótimo negócio.
o BEI ganhou mais espaço na CDN. Agora, com 2 edições diárias, o Plantão BEI vai te deixar ainda melhor informado sobre a situação da segurança pública. De segunda a sexta, às 14 e às 22h30. Gilberto Ferreira, Lennon de Paula, Maurício Barbosa e Rafael Menezes trarão as atualizações do cenário policial da região, além de edições aos sábados e domingos. Plantão BEI, a informação não tira folga. O restaurante de Giordana está localizado junto ao complexo do Resort Termas Romanas, no Recanto Maestro. O buffet é composto por mais de 16 opções de pratos quentes variados, como risotos, massas, além de carnes e opções do grill. O almoço é servido de quarta a domingo, das 12 às 14h30, e o jantar a partir de terça-feira até sábado, das 19 às 22 horas. Conheça o restaurante de Giordana. DNA. Cassiano Cavalheiro. Voltamos com o nosso DNA, hoje falando com a Karen Tolentino de Pires, nossa educadora física, também vai estar se formando em dança, mestre e doutora, meu bem, tudo isso junto aí nessa mulher talentosa e guerreira. A gente estava ouvindo alguns depoimentos do nosso diagnóstico e a gente ouviu 2 amigas ali que falaram a mesma coisa, nesse sentido de ser uma mulher guerreira e tal. Tu atribui esses teus adjetivos, assim, de ser uma pessoa persistente, guerreira, de buscar o que tu quer, de não se conformar com algumas situações, tanto que tu falou que conseguiu o teu doutorado lá na 5ª tentativa. A quê? Um traço de personalidade, a mulheres fortes da tua família, ao que tu define isso? Eu acho que isso fica de uma maneira mais forte quando a Dandara nasce. Eu acho que eu fico mais assim, tipo, eu tenho que correr atrás. Eu acho que eu também começo a perceber como ocorre o sexismo, como ocorre o machismo, e que eu quero ter a minha autonomia, que eu quero ter a minha independência. E eu acho que tem o legado da minha avó e da minha mãe de estudar. O sonho da minha avó era que a gente estudasse. Uma vez eu quase desisti da FAMES, porque mesmo com FIES a gente não tinha condições. E a minha avó chegou com aquele dinheiro pedindo emprestado. A minha mãe ia de porta em porta pedir emprestado. Dinheiro, pedir para amigos, para alguém aqui, alguém ali, para conseguir me formar. Então aquilo ali fica um legado, sabe? E quando eu entro nas Dandaras e eu conheço a Jamaica, uma mulher negra que é professora, já faz mestrado, na época ela fazia mestrado. Então a gente viu toda a ascensão da Jamaica. Ela fazia mestrado e nesse período ela é aprovada para o doutorado na UFBA, ela passa o doutorado em educação. E aí a gente, nossa, é possível, porque as nossas mães, elas nos empoderavam a partir de como elas podiam, seja numa frase motivacional, mas elas ainda também estavam naquele lugar de opressão, né? E aí a gente via aquela mulher capoeirista, porta-bandeira, né? Indo pro doutorado. E aí quando ela vem do doutorado, ela passa num concurso e a gente vê toda a mudança da vida dela, assim. E aquilo ali influenciou muito, sabe? E acho que a Dandara e a minha mãe. A minha mãe, assim, ela lutou por estudar, assim, incansavelmente, ela lutou por estudar. E aí aquilo ali foi me dando força, que depois eu nem sei de onde eu tirava força. Porque quando a minha mãe tava doente, né, quando ela tava na UTI, eu precisava dar aula na Smart Fit. E eu trabalho com lazer, eu trabalho com alegria, né. Então tinha alunos meus que não queriam mais ir nas minhas aulas porque sabiam que a minha mãe tava na UTI. E eu disse que o que eles podiam fazer com me ajudar que aquela aula fosse melhor. Porque eu não podia parar de dar aula, né? E ali eu vi, assim, naquele momento, principalmente o falecimento da minha mãe, o quanto eu fui forte. Foi naquele momento que eu percebi. Porque antes eu tinha ela como âncora. Eu estudava, mas surgia um bolinho, surgia um cafezinho, né? Eu podia fazer determinada coisa que ela me auxiliava com a Dandara. Ela dizia, aproveita enquanto eu tô aqui. Aproveita enquanto eu tô aqui. E eu aproveitei. Eu sempre digo, aproveita enquanto a tua mãe tá, né? Porque isso eu aproveitei enquanto os 3 primeiros anos de doutorado. Ela dizia, eu fico com a Dandara, estuda, estuda, estuda. Quando eu queria ir para as festas, vamos segurar nas festas, foco no doutorado, né?
E aí, quando eu tive que fazer toda essa questão de burocrática do falecimento dela, lidar com aquilo ali, trabalhar e fazer doutorado e fazer faculdade com ela na UTI, assim, já as pessoas já dizendo que esse caso dela era irreversível, foi muito difícil, assim. Então foi o momento que eu mais, assim, descobri que eu fui muito mimada, sabe? Então eu fui muito... Mas hoje eu vejo que talvez ter sido mimada me fortaleceu, assim. Esse afeto que ela me deu me fortaleceu. Me vejo muito sendo a minha mãe com a minha filha, assim. Isso que eu ia dizer agora, isso tudo é o que tu passa pra tua filha. Eu me vejo, é como se eu vivesse a mesma, assim, parece assim, eu já vivi isso. Só que eu tô em outro lugar, eu tô reclamando do quarto bagunçado que nem a minha mãe reclamava. Eu tô dando carinho, tô dando abraço, tô fazendo tal coisa que nem... Então eu me vejo, assim, com as minhas imperfeições também, né? Sim. Mas eu me vejo. Vamos ouvir mais 2 depoimentos diagnósticos sobre Karen Tolentino. Karen, para mim, é a filha mulher que não tive. Transparente, lutadora, guerreira, atravessou obstáculos jamais imaginados com muita bravura. Bravura e dignidade. Até porque ela teve ao seu lado a sua mãe, que infelizmente não se encontra mais entre nós. Mas que essa deixou um lindo legado. Um deles é ser mãe, amiga de todas as horas, fazendo de Karen uma vencedora, sem perder a grande essência da vida, que é a humildade. Karen, te desejo tudo de melhor nessa vida. Um beijo no seu coração. Oi, meu amor. Então, o que você significa para mim? Você é meu porto seguro, aquela pessoa que me acalma em momentos difíceis, que divide comigo todos os momentos do dia a dia, os problemas, vitórias, risadas e principalmente os momentos mais felizes. Estou com você nessa caminhada chamada vida e já temos nosso futuro planejado. O caminho é longo, eu sei, mas com muito foco e sempre junto, a gente chega lá. Você sabe que pode contar comigo sempre, né? Quero te agradecer por ser essa pessoa maravilhosa comigo todos os dias, por ser minha mulher, amante, amiga, parceira, por ser sempre minha melhor escolha. Beijão, te amo, nega. De quem foram essas vozes? Da velhinha Isabel e do meu marido, Jovison. Aê, que bonito. Inclusive ele tá aqui, ó, ele tá ali no aquário. Ai, vocês acham que terminou por aqui? Não, falta um depoimento muito especial pra ver se vai reconhecer de quem é a voz dessa figurinha aqui. Bom, você é pra mim uma pessoa muito especial e eu te amo de todas as formas, todos os jeitos. Eu gosto muito de você, você sempre foi a minha heroína e você significa pra mim um astro. Eu gosto muito de você. Você me ama muito igual eu te amo e você é uma pessoa muito especial pra mim. Sempre vai continuar sendo. Eu te amo com todas as minhas forças e eu sempre vou estar do seu lado pra te apoiar em tudo e é isso. Eu te amo e é isso que você significa pra mim. Muito bonitinha. Ai, sem palavras. Essa foi a Luana Dandara, então, filha da Karen, coisa mais querida do mundo. E agora, pra gente terminar, vamos fazer um bate-bola, jogo rápido. Eu vou perguntar algumas coisas, tu responde com a primeira palavra que vier na tua cabeça. Olhando pra trás, o que tu mais te orgulha na tua trajetória até hoje? Resiliência. Tem algum arrependimento? Tempo. Um arrependimento, assim, são arrependimentozinhos, assim, ser menos dramática, talvez. Tá. Uma saudade. Minha mãe. Uma ambição. O que tu ainda quer fazer? Eu quero a minha carreira acadêmica. O que te traz paz? Quando tu tá meio agitada, tucanada,
Tu recorre a quê? Família. E o que te tira a paz? Tu tá muito bem, mas daí tu vê o troço, a coisa acontece, te tira do eixo. Pressão. Um lugar em Santa Maria? Minha casa. Canceriana. Fora de casa. Outro lugar em Santa Maria. Fora de casa, o FSM. E Karen por Karen, quem é esta mulher? Eu acho que é uma mulher preta, sentimental, dramática, romântica, família, meio atrapalhada às vezes, persistente, muito apaixonada. Eu amo, assim, eu amo demais meu marido, minha filha, minha família, minhas amigas, meus amigos. Teu e trabalho, a minha profissão. Exato, eu amo a minha profissão. Isso. Que bom que tu veio aqui contar um pouquinho da tua história pra gente. Que bom que tu não ficou no lugar de conforto. Que bom que tu foi atrás. Que bom que tu teve uma referência que foi na profissão e academicamente a Jamaica, que te abriu aí o olhar, né, para as possibilidades. E que bom que tu também foi atrás do teu caminho, porque com certeza tu tá abrindo aí também caminhos para várias outras meninas que estão chegando aí depois de ti. Muito obrigado, parabéns pela trajetória. E a gente volta com mais DNA amanhã aqui na Rádio CDN a partir das 16 horas. Obrigadão, Karen. Muito obrigada, gratidão. Até amanhã. Emocionada. Feito.